Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 19 de fevereiro de 2022. Pena de morte. Os conservadores que querem abolir essa sentença nos EUA, parte 1. Foi um encontro com uma eleitora que levou o deputado estadual americano Lori Snow, de Utah, a mudar de posição em relação à pena de morte. Em um estado fortemente conservador, onde seu partido, o republicano, controla o governo e as duas casas do legislativo, Snow sempre votou contra propostas para abolir ou restringir o uso desse tipo de sentença. Mas, em 2017, ele recebeu um pedido inusitado. Sharon Weeks, cuja irmã e sobrinha haviam sido assassinadas brutalmente em um dos crimes mais notórios de Utah, queria se reunir com ele. Em 1984, a irmã de Weeks, Brenda Lafferty, então com 24 anos de idade, foi espancada, estrangulada e teve a garganta cortada por seus cunhados, Ron e Dan Lafferty. Sua filha bebê, Erika Lafferty, de 15 meses de idade, foi degolada. No ano seguinte ao crime, Dan Lafferty foi condenado à prisão perpétua, que cumpre até hoje. Seu irmão, Ron Lafferty, foi condenado à morte. Mas quando Weeks se reuniu com Snow, 33 anos depois do crime, Ron Lafferty ainda não havia sido executado, apesar de já ter sido sentenciado à morte em 2 julgamentos separados. A partir da nossa conversa, comecei a ver uma perspectiva que jamais havia considerado, aquela do trauma das famílias das vítimas, diz Snow à BBC News Brasil. Weeks explicou ao deputado por que a pena de morte não havia trazido conforto nem justiça para sua família. O Estado havia prometido que, nesse caso, receber justiça significava a execução de Ron Lafferty. Mas, mais de 3 décadas depois, Weeks e seus pais continuavam esperando, e a promessa ainda não havia sido cumprida. A cada novo desenrolar do caso, a família era obrigada a reviver a dor do crime e a ver o autor dos assassinatos quase transformado em celebridade com a intensa cobertura da imprensa. Ela falou sobre o que a família teve de enfrentar, e ainda enfrentava, com as inúmeras apelações de Ron Lafferty à justiça, audiências, novo julgamento. E, durante isso tudo, a ansiedade de não saber se algum detalhe técnico poderia livrá-lo da morte ou mesmo da prisão, lembra o deputado. Para Weeks, diante da demora do Estado em levar a execução a cabo, a prisão perpétua teria sido preferível, porque assim daria o caso por encerrado e o sentimento de justiça cumprida, sem prolongar a dor da família por décadas. Ron Lafferty nunca foi executado. Ele acabou morrendo na prisão em 2019, de causas naturais, 35 anos depois de ter cometido o crime e recebido a sentença. Seu caso não é incomum. Segundo o Centro de Informações sobre Pena de Morte, que compila dados sobre a prática, mais da metade dos cerca de 2,5 mil condenados a essa sentença nos Estados Unidos a receberam há mais de 18 anos. Muitos passam décadas no corredor da morte. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a pena de morte nas questões 760. Desaparecerá algum dia, da legislação humana, a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá, e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda muito deixa a desejar. Mas, seria injusto para com a sociedade moderna quem não visse um progresso nas restrições postas à pena de morte, no seio dos povos mais adiantados, e a natureza dos crimes a que a sua aplicação se acha limitada.
se compararmos as garantias de que, entre esses mesmos povos, a justiça procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda não vão muito longe, não poderemos negar o avanço do gênero humano na senda do progresso. 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito, quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de ele se preservar do perigo, que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. 762. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas. Necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos, nos tempos de ignorância, em nome da justiça. 763. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito, quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e, não raro, em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado, para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez mesmo, se foras juiz, fizesses outro tanto. Assim é que o que pareceu justo, numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas, as humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar, até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Balneário Gaivota, 19 de fevereiro de 2022. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.